Noite, pessoal. Então vamos nós. Então a disciplina ela recebe o nome de Química Farmacêutica e Planejamento de Fármacos, tá? Então, na minha época, a disciplina, a parte de planejamento de fármacos estava incluída, mas era, né, o nome não entrava no nome da disciplina. Beleza. Então vamos fazer aí a Química Farmacêutica, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre Química Farmacêutica esse semestre. Muito bem. Só uma apresentação pessoal para aqueles que não me conhecem. Então, eu sou técnico em patologia clínica, né? Fiz meu curso de patologia clínica pelo Coltec. Então, eu falo que eu tenho um umbigo enterrado lá no FMG. Comecei lá com 14 anos de idade e fui terminar meu mestrado, eu já estava com 33 anos, então foi assim, praticamente 20 anos da minha vida dentro lá do campus e comendo em bandejão. Então eu sou uma prova viva que o bandejão não causa mutações, né? E não causa morte. Então comer no bandejão, ainda a gente consegue sobreviver, né? Sou farmacêutico, né? Isso daí eu falo com muito orgulho, né? Formado também lá na UFMG. Quando eu terminei o curso de patologia clínica, como eu disse para vocês, entrei para fazer o curso de farmácia muito voltado para poder fazer análises clínicas. Mas, como eu disse também, no meio do curso, lá no 5º período, eu acabei mudando de ideia, né? E fui para a parte de indústria. Na ocasião, o curso de farmácia era estruturado da seguinte forma: você tinha 3 anos de curso, você se formava como farmacêutico, né? Você já recebia lá o CRF provisório e tinha mais 1 ano de habilitação. E aí você fazia habilitação ou em indústria ou em análises clínicas. Quando a gente falava indústria, era indústria de medicamentos e de alimentos. Então, no meu caso, eu sou farmacêutico industrial, né, habilitado a trabalhar na indústria de medicamentos e na indústria de alimentos. Tá? Logo depois, né, eu estava ainda no último ano do meu curso, nesse ano que eu estava para poder fazer a habilitação, eu fiz um concurso em Betim, aí em Betim, na prefeitura, para acompanhar uma tia minha que é farmacêutica. E, no final das contas, acabou que eu passei, ela não, né? Então, isso foi em 91, e ela, então, eu, na verdade, né, fui o segundo colocado, fui ser chamado, entretanto, só 2 anos depois, né, em 93. E esse período foi bom porque nesse meio tempo, deu tempo, né, eu consegui fazer meus créditos do mestrado. Na ocasião, eu comecei meu mestrado no departamento de fisiologia e farmacologia lá no ICB. Por coisas da vida, né? Todo mundo aí que não nasceu em berço de ouro entende que a gente nem sempre consegue controlar as coisas, a gente programa, a gente projeta as coisas, mas nem sempre elas saem do jeito que a gente quis. Então eu tive que parar meu mestrado no meio, e quando eu já estava casado, quando estava para nascer meu filho, eu voltei e terminei o meu experimento, terminei de escrever minha dissertação, mas não mais lá no campus, mas já na faculdade de farmácia. É o mesmo orientador, né? Mas aí, como eu estava abrindo o curso de pós-graduação em ciências farmacêuticas lá da faculdade de farmácia, eu fui para lá para poder, inclusive, fortalecer o curso. Eu defendi rápido, porque eu já estava com praticamente tudo pronto, né? Então, foi fazer essa defesa. Eu terminei em 2000, na verdade, só que na época estava com greve de funcionário, fui defender em janeiro de 2001, né? Muito bem, meu garoto era pequenininho, estava com 5 meses de vida. Beleza. E aí, né, logo depois, né, eu comecei a trabalhar, né, em 93, comecei a trabalhar como farmacêutico aí na Secretaria de Saúde de Betim.
passei por diversas áreas aí dentro, nesses 27 anos lá, né? Comecei como referência técnica de ciência farmacêutica, porque na época eu era referência técnica de mim mesmo, né? Na verdade, não de mim mesmo só, tinha uma outra profissional, a Graça, então éramos dois farmacêuticos só, e eu assumi essa função de referência técnica, que era para fazer a política de medicamento, trabalhar com a questão de política de medicamentos do município. Então foi que a gente criou essa questão, né, junto com um outro farmacêutico, o Valtovani também aí do município, criamos essa proposta dos farmacêuticos em cada posto. Então foi a política de compra de medicamentos, estratégia de compra, padronização de medicamentos, padronização que a gente fez também para os medicamentos do hospital regional, quando ele foi ser inaugurado, né? Então isso tudo foi né, nesse período. Em 96, quando inaugurou então o hospital regional, eu pedi minha transferência para lá e fui trabalhar com aquilo para o qual eu entrei, que era produzir domes sanitários, né, detergente, hipoclorito de sódio, álcool, PVPI, né, então a gente produzia isso lá no hospital e depois também incrementamos lá a manipulação, né, a central de manipulação do município e a produção também de nutrição parenteral. Então foi nesse período que eu estive lá. Depois eu saí, fiquei 2 anos de licença sem vencimento para poder fazer o doutorado. Bom, o doutorado acabou tendo outro problema, como eu falei, né? Nem sempre as coisas saem do que a gente quer. Nos 2 anos que eu fiquei afastado, eu não consegui concluir, né? Nem avançar, perdi parte do meu experimento. E com isso, estava vencendo meu tempo de licença, eu voltei. Quando você volta, você tem a vaga de farmacêutico garantido, mas não tem só lotação. Então, eu não tinha lotação no hospital, eu fui lotado, então, na UAI 7 de setembro. Trabalhei 6 anos lá, foi um período muito difícil. Descobri que eu não tenho vocação para trabalhar em unidade de urgência e emergência, né? O contato com o paciente ela é ínfimo bom, uma série de dificuldades. E quando houve oportunidade, eu pedi transferência, então, e fui para a unidade básica de saúde. Então, estou até hoje lá na unidade do Alvorada. Tá? Bom, isso em 2000, antes mesmo de eu defender o meu mestrado, eu fiz um concurso para professor de ensino superior e comecei a dar aula, né? Então, o primeiro lugar que eu dei aula foi na Newton Paiva, dei aula lá de 2000 a 2012, comecei dando aula de toxicologia, logo depois de farmacologia, e farmacologia clínica principalmente, e para diversos cursos, curso de farmácia, curso de nutrição, curso de enfermagem, curso de fisioterapia, né? E de lá, né, dei aula no Pitágoras de Belo Horizonte, dei aula na UNA, na Unifenas, na Unincor, então, né, bem rodado aí na Faxal, na Funces de Itabira, então, na Unifenas de Divinópolis. Então, né, nesses 20 anos de professor aí, eu tenho um bocado de história para contar. Beleza, então é só uma pequena apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, né? Então, a disciplina está estruturada em 4 unidades, como a gente vocês estão habituados. E, vamos dizer assim, é uma crítica que eu sempre faço a esse conteúdo. Eu acho que ele é muito mal estruturado, não vou dizer mal estruturado, mas assim, o agrupamento dele é mal agrupado. A palavra seria essa. Né? Volta-se muitas vezes em temas anteriores, lá na frente, né? Coisas que são primárias, às vezes aparecem mais em unidades posteriores. Então, eu vou tentar ao máximo, obviamente, manter, né, o conteúdo programático, entretanto, eu vou tentar organizar isso de uma maneira mais lógica, ok? Então, aqui, né, a primeira parte, uma parte mais conceitual, falando um pouquinho da descoberta, conceito de descoberta de composto protótipo, organização de composto protótipo, otimização de composto protótipo, e por aí vai. Né? Falando um pouquinho de desenvolvimento de química medicinal. Aqui, por exemplo, isso daqui
é anterior a eu falar de conceito de composto protótipo, né? Então, dizer um pouquinho da história da química farmacêutica, química medicinal, né? É, a utilização, né, de relação de estrutura-atividade, log P, log D, pKa, volume molar, peso molecular, fórmula molecular, densidade, tensão superficial. Então, são conceitos aí que são primários, estão aparecendo ali na terceira seção, né? Então, elas teriam que vir aqui primeiro, né, anterior. Outra coisa que eu já vou dizendo para vocês, eu não vou correr. Tá? Eu sei que alguns às vezes têm uma facilidade maior com química, mas pela minha experiência com turmas anteriores, boa parte de vocês tem dificuldade com química, ou pelo menos faz muito tempo que não vê química, especialmente química orgânica. E com isso a gente vai fazer sim um primeiro momento de revisão de química orgânica, principais conceitos que são fundamentais aí para a gente entender e para trabalhar bem aí durante o semestre, sem percalços maiores, sem maiores problemas, ok? Então a ideia é por aí. Na unidade 2, essa unidade 1 é basicamente a introdução à química farmacêutica. Na unidade 2 falar um pouco sobre a origem dos fármacos, né? Então, de origem não natural, não vegetal, e por aí vai, né? Tamanho e conformação da molécula. Percebam bem, se eu pegar um tema aqui, por exemplo, ó, características químicas, farmacológicas e toxicológicas, aqui está na unidade 2. E aqui atrás eu vou falar de grupamentos toxicofóricos, farmacofóricos e alcosolfóricos. Então, quer dizer, é um vai e vem que é colocado nisso daqui que eu acho que não é muito, vamos dizer assim, didático. Então eu vou procurar trabalhar da minha forma, né, da maneira que eu achar que vai ser mais pedagógica para vocês aí. Ok? Beleza. Na unidade 3, um pouco mais de planejamento de fármacos, né? Falar de bioisosterismo, de hibridização molecular, simplificação molecular, né? Então, consultar algumas bases de dados, aí, fazer desenho de molécula. Então, a ideia é essa. Na unidade 4, novas estratégias para identificação e elaboração de fármacos inovadores. Tá? As práticas que não estão previstas aqui nessas sessões, né, normalmente elas aconteceriam em laboratório e trabalhariam outros tópicos que não estão disponíveis aqui nessa abordagem. Uma coisa que eu acho importante são conceitos básicos na química farmacêutica que a gente vai aprender usando a farmacopeia brasileira, né? Então, pôr a mão na massa da farmacopeia brasileira, fazer um ensaio limite, por exemplo, né? Ou em vários ensaios limites, preparar uma solução padrão, né? Fazer um doseamento de um fármaco. Então, são coisas que a gente vai poder fazer quando o isolamento social, quando puder estar presencialmente juntos novamente. Ok? Bom, antes de passar adiante aqui, entretanto, queria comentar um pouquinho com você sobre as nossas avaliações. Vocês conseguem visualizar aqui o calendário acadêmico? Sim. Muito bem. Então nós temos alguns limitantes aqui que acabam colocando ou impondo para nós as datas para as nossas atividades. Como eu fiz no semestre passado, e muitos de vocês viram, geralmente eu trabalho com um GD e uma prova, né, nas avaliações parciais, nas atividades parciais. E a prova oficial, certo? Além dessas avaliações, eu faço também uma parte, reservo uma parte aí da nota daquela unidade para a participação de vocês, né? Ou seja, aquela avaliação de participação e tudo mais. Como é que eu avalio essa participação não estando presente aí?
Aí é que entra tanto, né, o envolvimento de vocês durante as aulas, as atividades, mas as resoluções de exercícios, as entregas dos trabalhos nos períodos, nas datas pré-determinadas, nos horários pré-determinados, tá? Isso tudo conta como avaliação de participação, né, também. E outra, né, aqueles, principalmente aqueles, é por isso que eu acho importante, né, a participação dentro do grupo de Telegram, aqueles que também contribuírem para a disciplina. Então nós estamos falando, por exemplo, sei lá, de isomerismo, né? E aí vamos falar de isomerismo e a gente vê lá estereoisômeros, e desses estereoisômeros, eu, sei lá, estou falando de talidomida. E aí você viu uma reportagem bacana falando sobre a talidomida, ou contando a história da talidomida, ou aí você vai e pega isso e coloca lá no grupo de Telegram, né? Ou me envia aquilo para poder eu depois disponibilizar para a turma. Então, esse envolvimento extra-classe, ele é valorizado também. Então, é importante, e, inclusive, mesmo que a pessoa já tenha alcançado essa nota e tudo mais, chega lá naquele finalzinho de semestre, às vezes está precisando de poucos pontos lá para poder ser aprovado, poucos pontos, eu falo é poucos mesmo. Hein? Não vem falar que estou precisando só de 2.000 pontos para ser aprovado. Aí não dá, né? Né, fiquei por. Essa aqui é a unidade, essa aqui, se não me engano, é nível 2, então são 2.500 pontos para ser aprovados, não é isso? Distribuição de 12.000 pontos e 2.500 pontos para poder ser aprovado, das oficiais para ser aprovado. Vamos dizer que ficou faltando, dos 2.500, ficou faltando 100 pontos, 150 pontos. Isso daí, obviamente, que o histórico do aluno durante o semestre, isso aí pesa na hora de corrigir, de dar uma notinha a mais ali em determinada questão. Isso aí pesa, obviamente, não vou falar que não pesa, não. Né? Então, esse envolvimento, essa participação, ela é fundamental aí. Bom, só estão falando das datas aí, né? Então, nós estamos começando hoje, dia 27, né? Vamos fazer uma breve introdução, né, da disciplina e tudo mais. E nós ainda teremos aí o dia 3 e o dia 10. No dia 19, que vocês estão vendo em amarelinho aqui, é o prazo limite para que eu lance uma parte mínimo de 300 pontos da atividade parcial. Então, é bem provável que no dia 10 eu dê alguma atividade para vocês com prazo de entrega até o dia 17. No dia 17 vocês vão me entregar, eu tenho tempo aí para poder corrigir e lançar essa nota aí no dia 19. Então, quer dizer, já pensem nisso. Dia 10 provavelmente tem uma atividade, né? Normalmente vai ser uma atividade em equipe, né? Em grupo, com entrega no dia 17, ok? E aí entregando, ou corrigindo e lançando esses primeiros pontos. Vai ser mais do que 300, tá? Nesse primeiro dia 19 aqui. Beleza. Vocês estão vendo em azul claro aqui, essa é a semana da oficial. Então já em outubro, a semana da oficial começa lá no dia 5, vai até o dia 9. Então, com certeza, a nossa prova, vocês já podem marcar no calendário de vocês, vai ser no dia 8, né? No dia da nossa aula, dia 8, então, a avaliação oficial. Como vocês lembram, né? Acredito que lembrem aí quem fez a disciplina comigo, eu costumo dar a prova parcial antes disso, né? Esse semestre eu estou querendo fazer o seguinte, eu estou querendo dar atividade com pelo menos uma semana de antecedência para que na outra, né, que precede a prova, a gente tenha a possibilidade aí de, como diz, tirar dúvidas, né, resolver aquela prova, avançar ali dentro daquele tópico. Né? Então, eu daria a prova no dia 24, então já fiquem sabendo. Atividade dia 10, com entrega dia 17, e eu não defini os pontos ainda, tá?
E no dia 24, prova. Dia 1º, então, correção dessa prova e retirada de dúvidas. E dia 8, a nossa prova oficial, tá? A primeira oficial. Bacana. Aí retomamos. Dia 15 não tem aula, né? Dia 15 aqui está colocado, é dia do professor, vai ser recesso, né? Aliás, é provável que essa semana aqui seja uma semana de recesso, eu não sei como é que vai funcionar isso. Está descrito aqui de 13 a 16, né? Uma semana de palestras, então não haverá aula, tá? Então será uma semana de palestras, né? Essas palestras, a estrutura da palestra não está definida, mas, né, a gente deve definir isso até o meio de setembro, aí já está com essas palestras confirmadas. Ok? Então, essa semana de outubro não haverá aula, haverá as palestras, tá? Pelo que está proposto aqui no calendário. Então, a gente retomaria a aula no dia 22. Beleza, ó, dia 22 de outubro, 29 de outubro, dia 7 de novembro aparece o quê? Prazo limite para lançamento das, né, mínimo de 500 pontos da parcial 2. Então, dia 7. Então, nós teremos aí dia 22 e dia 29. Então, a mesma coisa. Vocês tiveram prova dia 8, mas dia 22 eu devo, ao final da aula, dar uma atividade para vocês me entregarem no dia 29. Haverá aula normal, tá, gente? Essa atividade ela é dada no dia 22 e vocês têm que me entregar simplesmente no dia 29, para a gente não perde conteúdo aí nesses 2 dias. Bacana? Beleza. Aqui a gente já pode ver também em azulzinho, né, a semana da Oficial 2. Então, a semana da Oficial 2 está marcada que ela começa então, no dia 30 de novembro, 1º, 2, 3 e 4 de dezembro. A nossa, com certeza, será no dia 3. Seguindo a mesma lógica, eu devo dar uma prova no dia 19. Então, prevendo dia 19. Como dia 20 é feriado, né, dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Eu não sei, vamos ver, né? Pode ser que a gente mude isso aí, né? Mas, na pior das hipóteses, a gente faz no dia 12, tá? Porque no dia 26 eu acho importante a gente não marcar, deixar aí para realmente esclarecer dúvidas, dar aquele arremate final, aquele polimento, né, final aí para a apresentação, né, para a disciplina, né, para estar pronto para a prova oficial 2. Aqueles que tiverem todos, né, tudo belezinha, dia 3 então se despedem de mim, né, e vão curtir aí o Natal, beleza e tudo mais. Aqueles que eventualmente tenham perdido alguma atividade, vão ter então a segunda chamada, né, que vai ser nos dias 7 e 8, então 7 e 8, tá? E no dia 10 e 11, tá? Exame final. Então, é para aqueles que não conseguiram alcançar os pontos necessários, 10 e 11 vão ser aí, né, destinados ao exame final. Beleza. Então, na pior das hipóteses, dia 11 de dezembro, vocês estão livres. Tá? Então, na pior das hipóteses, dia 11 de dezembro, vocês vão para casa ou chorar ou comemorar. Beleza? Então, alguma dúvida nessa questão? Obviamente que eu vou passar para vocês esse calendário depois, tá? Eu vou acrescentar esse calendário às nossas datas e, inclusive, os valores das avaliações aí, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas para mim apareceu a disciplina de Química Farmacêutica no AVA só ontem. Então, inclusive, eu fui lançar, só hoje que eu coloquei lá, postei o link. Então, não teve muito tempo, eu estava sem saber a quantidade de pessoas e tal. Então, custou subir para mim a disciplina. Eu já estava sabendo que eu daria a disciplina de novo esse semestre. Entretanto, estava com esse problema, né? Eu não sabia o número de alunos, não tinha muito essa questão do planejamento, não sabia se ela ia ser modelo institucional ou modelo professor. A princípio está parecendo que é modelo professor, AMP, híbrida AMP, tá?
Diferente das outras duas que eu estou dando esse semestre, que são todas elas institucionais. Pelo menos não apareceu nenhum outro material. Então, seguindo o mesmo padrão do semestre passado. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Às vezes tem alguma sugestão aí também. Não? Beleza, então. Então vamos lá. Vamos retomar então os slides lá da química farmacêutica. Só um segundo. Então, nessa unidade 1, colocado lá, né, o conteúdo, né? Então, é uma parte de introdução à química farmacêutica. Primeira coisa, antes da gente começar, e aí eu queria a participação de vocês. O que vocês esperam de química farmacêutica? É uma grande pergunta, né? E como eu não estou vendo vocês, quando vocês forem falar, por favor, fala assim, ó, aqui quem está falando é fulano, aqui quem está falando é ciclana, tá? Só para poder eu saber e poder responder pessoalmente a vocês. O que vocês esperam, o que vocês acreditam ser, né? Acredita ser a química farmacêutica? Ninguém? Licínio Alisson aqui. Beleza, Alisson. Pode falar. Eu acho mais em questão de estrutura sobre a química já mais elaborada do medicamento, penso eu, né? Mais assim. Sim, então a parte química dos medicamentos. Vamos falar, vamos até usar o conceito correto aqui, química dos fármacos, né? E, obviamente, né, isso vai entrar na composição dos medicamentos. Estou notando aqui, porque depois eu quero comentar isso, tá? Quem ia falar aí? É a Samanta, tudo bem? Fala, Samanta, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Licínio, eu não sei se pode ser uma impressão errada sobre a matéria, mas eu acredito que é o que também nos auxilia a compreender a interação do fármaco com a química do organismo, a química do fármaco com a do organismo. Um pouco de para entender melhor farmacologia, talvez. Algo estrutura. Isso é chamado relação estrutura-atividade. É exatamente isso, né? Aliás, só contando uma história pessoal, né? Quando eu fui fazer química farmacêutica, eu tinha uma base muito boa de farmacologia. Então, eu acabei pegando muito da química farmacêutica e fazendo essa ponte. Né? Então, foi uma disciplina que me encantou demais, justamente por conta disso que você falou. Eu passei a conseguir entender como é que um fármaco age no organismo. Eu tomo lá aquele comprimidinho, por que minha dor de cabeça passa? Por que sei lá, né? Por que está acontecendo isso no meu sistema nervoso? Né? Por que eu fiquei deprimido? Por que eu fiquei excitado? Isso aí é uma coisa muito bacana, né? Então, a química farmacêutica realmente tem esse lado, né? E na ocasião, eu era monitor de farmacodinâmica. Sim. Eu sou daqueles, como eu falei, eu era pentelho de perguntar demais, mas tinha uma outra coisa, né? Eu completamente cego, né? Na ocasião, eu sou míope, né? Mas depois eu fiz cirurgia. Então eu tinha que sentar na frente. Eu sentava na frente por dois motivos. Primeiro que eu não enxergava o quadro, e segundo porque eu me distraía muito facilmente, né? Então, e acabava e perguntava muito. Então, os professores já começaram. Não sei se você sabe, na Federal, aqui você tem um professor que dá mais de uma disciplina, não é isso? Na Federal você tinha muitos professores para uma disciplina só.
Para química farmacêutica, eu tive 5 professores. Nossa, Deus. Para uma disciplina só. Né? Então, 4 deram teórica, cada um tópico, tá? E tinha um 5º professor que era só de prática. Né? Então, era dividido assim. Na verdade, isso porque na Federal eles privilegiam muito a parte de pesquisa, então os professores tinham uma carga horária de aula pequena para poder trabalhar com a área de pesquisa. Mas, de qualquer forma, foi isso. Então, eu fiquei conhecido como aluno, aquele aluno perguntador, aquele aluno... Não era aluno chato, nunca fui aluno chato, não. Pelo menos eu acredito que não, né? A gente sempre acha que não é, né? Mas tanto é que o Ricardo, que era o professor principal que tem a maior parte da matéria, é meu amigo até hoje, né? Então a gente tem um contato ainda até hoje. E depois ele me indicou depois para estágio, para outras coisas dentro do controle de qualidade. Então é isso. Eu me encantei e acabei me interessando muito pela química farmacêutica justamente por isso que você falou, a questão da relação estrutura-atividade. Né? Eu, como gosto muito de farmacologia e de química orgânica, são duas matérias que eu gosto muito, eu estou com muita expectativa para a matéria. Beleza. Tá joia. Tomara que a gente satisfaça aí. Mais alguém, gente? Aí, que mais aí de que vocês esperam, né, que venha a ser a química farmacêutica, né? Uma coisa já está certa, né? O Alisson falou aqui da questão né, da química dos fármacos e a Samantha ainda colocou essa química também interagindo com o organismo, né? A forma como que isso acontece, a relação da estrutura química e a atividade biológica desses fármacos, mas tem mais coisas, né? Química farmacêutica vai além disso, né? Aliás, o nome da disciplina é Química Farmacêutica e Planejamento de Fármacos, né? O que mais que a gente pode esperar aí? Ninguém mais? O povo está tímido ainda? 8º e 10º período não pode ficar tímido, não. Bom, beleza. Vamos falar um pouquinho, então, desse histórico aí da química farmacêutica, né? Ou da história, né? A química farmacêutica ela é chamada também de química medicinal. Inclusive, tem um livro do Eliezer que é Química Medicinal, só que Química Medicinal. Eu acho que o título dele é Química Medicinal. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro química farmacêutica mesmo. Por quê? Por um motivo óbvio, né? Pô, a química é de fármaco, né? Nós temos que falar que ela é farmacêutica. Quando você joga química medicinal, você joga para medicina, né? A química farmacêutica é do farmacêutico, né? Essa é uma atribuição nossa, né? Então, química farmacêutica, eu prefiro falar química farmacêutica do que medicinal. Mas eu tenho que dizer aqui que tem essa sinonímia também, uma vez que vocês vão pegar livros, vão ver artigos aí, que vão tratar como química medicinal, tá? Então é uma disciplina que tem como base, obviamente, a química, né? Que está envolvendo aí também aspectos das ciências biológicas, então a parte biológica, eu diria também da bioquímica, né? Da parte médica, porque está relacionada aí com a atividade fisiológica, com interferência na fisiologia do organismo, né? E a parte da ciência farmacêutica, porque é da construção, da produção de fármacos, da produção de medicamentos. Fica claro para vocês que a diferença de fármaco e medicamento, nós já falamos diversas vezes isso, mas toda vez eu pergunto, tem gente que tem dúvida ainda. Qual que é a diferença? Quem disse para mim, quem conta para o restante do grupo aí, qual que é a diferença entre fármaco e medicamento? O fármaco é a substância que vai fazer o efeito, né? O Quem tá medicamento. Jéssica. Ei, Jéssica. Uhum. Tudo bem? O fármaco, então, é a substância aí, né? O princípio ativo que vai ser responsável por fazer modificar a função fisiológica, né? Uhum. E o medicamento é o conjunto, né, dos coadjuvantes juntamente com o fármaco, juntamente com o princípio ativo.
Então, é um todo o medicamento. E o fármaco é só a estrutura que vai fazer o efeito. Beleza, Jéssica, isso mesmo. Então, lembrando, o fármaco é o princípio ativo presente ali naquele medicamento, e o medicamento é a forma farmacêutica acabada, pronta, com seus diversos adjuvantes aí, né, com seus diversos tudo aquilo que for necessário para poder constituir aquela forma farmacêutica. Os veículos, né? Então, quando você fala um xarope, você tem o xarope base, que é basicamente açúcar e água, né? Agora, você tem lá também, né? Quando você fala um xarope de codeína, aí você já colocou um fármaco ali dentro. Beleza, então é isso. Então, eu tenho essa questão da história farmacêutica também. E quando eu falo de química farmacêutica, obviamente que a interação desses fármacos com as outras substâncias que compõem o medicamento também são importantes, né? Eu não posso usar, por exemplo, substâncias que são incompatíveis para produzir o meu medicamento, né? Ou substâncias que anulem ou neutralizem a atividade farmacológica do meu fármaco. Então, isso é importante também de eu entender. Aqui na figurinha, né, um pouco daquilo que a Samantha falou, né, mostrando, então, aqui é um receptor hipotético, adrenérgico, né, a interação, então, da epinefrina ou adrenalina, né, nos diversos locais. Aí. Então, normalmente, os receptores, como a gente estudou isso lá em diversas disciplinas, mas na farmacologia básica, eles normalmente são proteicos, né? Então, essas interações elas acabam acontecendo com os grupos substituintes, os grupos funcionais, os grupos laterais aí dos aminoácidos que estão compondo aquela proteína, né? Então, eu tenho diversos tipos de interação, nós vamos trabalhar isso depois, mas essas áreas, algumas delas são simplesmente de fixação do fármaco, outras são aquelas que vão ser responsáveis pela ação farmacológica, outras ainda vão ser responsáveis por efeito tóxico. Da mesma forma, eu poderia ter aqui uma enzima que degradasse o meu fármaco, né? Então, eu entender como que ocorre essa degradação, ou criar um fármaco que iniba essa enzima para que a minha substância endógena fique mais tempo no lugar, ou essa proteína aqui fosse, por exemplo, um recaptador, né? Uma proteína recaptadora na membrana que pegasse, por exemplo, não aqui a epinefrina, mas, por exemplo, a serotonina. Então, eu criar um fármaco que interagisse com essas estruturas do receptor dela, dessa proteína recaptadora, e impedisse que ela se ligasse à serotonina. Então, gente, é isso, né? Basicamente, é isso. Bom, então, no que a química farmacêutica está ligada, o que ela se preocupa, né? Obviamente que ela tem alguns objetivos, né? A invenção, né? A descoberta, né, de novos fármacos. Então, planejar, né, novos fármacos. Então, você pode inventar um fármaco a partir de um outro já existente, ou pode, como a gente mostrou aqui anteriormente, conhecer uma estrutura de um receptor e planejar um fármaco, fazer um planejamento desse fármaco aí, porque eu já conheço as outras substâncias que ligam ali, né? Então, fazer a identificação e a preparação de compostos que sejam biologicamente ativos. Então, hoje nós temos recursos, olha só que coisa engraçada, né? Eu falo que a gente nunca pode dizer que, não, isso não me interessa, isso aí não faz parte, eu não quero trabalhar nunca com isso não é do meu interesse. Meu menino, né, ele está fazendo engenharia de computação e está com um professor que trabalha na área de química, de computação de compostos químicos, trabalha especificamente com proteínas. O que eles fazem? Eles, né, desenvolvem softwares desenvolveram um software que faz, né, você coloca o sequenciamento da proteína e essa proteína dá as condições, né, de pH, temperatura ali, né, o meio, e
aquele software ele faz a projeção espacial de onde haveria a interação desses grupos funcionais, né, dos aminoácidos, dando a estrutura terciária e quaternária daquela proteína. E são esses softwares, né, essa área hoje da computação que possibilitou, por exemplo, a descoberta ou a elaboração lá da proteína S do SARS-CoV-2, né? Então, eles fizeram o sequenciamento ali daquela proteína e, julgando aquele sequenciamento, eles conseguem fazer a projeção espacial e descobrir como é que é a estrutura tridimensional, a estrutura terciária e quaternária, né? Isso é interessante e isso é fundamental, porque se eu conheço a estrutura de um receptor, o receptor a gente acabou de falar que é proteína, eu posso planejar fármacos que interajam com ele, eu posso inclusive prever aqueles que vão interagir com maior ou menor força, né? Então isso é uma área que está em franca evolução. Antigamente não. Antigamente a maior parte da identificação de compostos biologicamente ativos era feita na tentativa e erro, né? Então, às vezes eu tinha vamos dizer assim, um conhecimento popular, né? Então, a pessoa usava a casca do salgueiro quando estava com um processo inflamatório ou quando estava com cólica menstrual, né? Então, nos primórdios, lá, as mulheres pegavam a casca do salgueiro, faziam uma infusão daquela casca de salgueiro, tomavam aquela infusão para aliviar a dor, né, para diminuir inchaço e tudo mais. Depois que eles verificaram, né, que existia ali uma substância que era o ácido salicílico. Esse nome, inclusive, vem, né, da planta, né, que o salgueiro chama Salix alba. Então, ácido salicílico é esse ácido presente no salgueiro. Posteriormente, em 1853, na Bayer, lá, um farmacêutico fez a síntese do ácido acetil salicílico, né? A famosa aspirina da Bayer. E se é Bayer, né, dizem por aí que é bom. Principalmente heroína. Tem gente que adora heroína, né? Então, né, através de uma semissíntese de um composto que, por origem de sabedoria popular, acabou sendo identificado. E assim vai, né? Quando na época do meu mestrado, do lado tinha o pessoal do laboratório de fitoquímica. O que eles fizeram? Tinha um papo, o pessoal usava a casca do salgueiro, não, desculpa, a casca do IP amarelo, do IP amarelo para tratamento de câncer, né, tumor, diziam que funcionava. Então, o que eles fizeram? Foram isolar. Então, diversos extratos, e um desses extratos realmente mostrou a atividade inibitória, né, do crescimento celular, né, então citostática, né, e conseguiram depois identificar dois compostos, a lapachona e o lapachol, que eram presentes, então, e que tinham essa atividade. Então, vocês percebam, né, antigamente era mais difícil. Hoje eu consigo planejar um fármaco a partir do conhecimento do alvo, né? Se eu conheço o alvo, e os alvos normalmente são proteicos, eu consigo planejar, né? Outra coisa que eu posso saber é como que essa substância vai ser metabolizada. Se ela vai ser oxidada, reduzida, hidrolisada, né, pelo citocromo P450, se ela consegue ser eliminada de forma inalterada na urina, né? Então, isso é fundamental. Às vezes, eu tenho uma molécula que eu já sei e que ela funciona bem, mas que tem um metabólito que é tóxico, né? Então, é um fármaco excelente, mas que no metabolismo dela, ela apresenta uma toxicidade. O que eu faço? Ou eu modifico essa molécula para passar a não ser mais metabolizada por essa enzima, ou eu coloco ou crio um inibidor daquela enzima para que aquele fármaco não seja biotransformado pelaquela via, né? Isso efetivamente acontece. Por exemplo, antes do advento por exemplo, meropenem, era o imipenem.
o imipenem, um dos metabólitos dele era nefrotóxico. Né? O que eles fizeram? Né? Administravam junto a cilastatina, que era inibidor da enzima que fazia essa quebra né, e a produção desse metabólito tóxico. Então, conhecimento. Né? Outra, né, se eu sei da atividade de um fármaco e sei da susceptibilidade desse fármaco a enzimas, por exemplo, eu posso criar um fármaco que seja resistente a essa enzima, alterar essa via metabólica, ou posso, como eu disse, colocar também inibidores dessas enzimas para que eu... Exemplo, né? Tratamento de mal de Parkinson, eu tenho o uso do levodopa, carbidopa, levodopa, benzerazida. Esses fármacos, né? A levodopa é o fármaco principal. Os outros são inibidores da CONT, né? Da catecol-ortometiltransferase, que é a enzima que quebraria, né? Ou melhor dizendo, da dopa descarboxilase, desculpem. A dopa descarboxilase é uma enzima que está presente na periferia do nosso organismo e que transforma a dopa em dopamina. E em alguns neurônios, né, também vai transformar em norepinefrina ou epinefrina. Então, são etapas aí. Se eu tomo levodopa e essa levodopa, antes de chegar no sistema nervoso central lá do paciente com mal de Parkinson, ela toda ela transformada em dopamina, eu vou ter uma série de reações adversas periféricas, né, característico das catecolaminas, e não vou ter quase efeito nenhum no sistema nervoso central, que é onde eu precisava, né, na via nigrostriatal lá, sistema nervoso central. Então, o que eu faço? Eu coloco a carbidopa e a benzerazida, que são inibidores da dopa descarboxilase periférica. Ah, mas e aí, não vai inibir a dopa descarboxilase no sistema nervoso central? Não. Por quê? Porque eles fizeram, através de química farmacêutica, introdução de grupos que não permitem que esses fármacos passem a barreira hematoencefálica. Então, as características físico-químicas dele não propiciam a atividade no sistema nervoso central, porque eles não conseguem passar a barreira hematoencefálica. Olha que bacana. Isso é tudo planejado por química farmacêutica. Né? Então, né, eu estou estudando metabolismo, né? A interação e o seu modo de ação, né, em nível molecular, com a construção de relações entre a estrutura e a atividade. Inclusive, eu descobrindo, por exemplo, qual que é o grupo farmacofórico, nós vamos falar isso depois, né? É o grupo responsável pela atividade, né? Eu posso reforçar esse grupo, né? Eu posso, parte da molécula que não é responsável pela atividade, mas é responsável, vamos dizer, pela ancoragem, a gente pode dizer assim, né? Que vai ligar com o receptor, eu posso fortalecer essa ancoragem, fazendo com que essa substância permaneça mais tempo ligada ao receptor. Né? Então, isso tudo mediante a química farmacêutica. Né? Eu posso planejar um fármaco para que ele passe a barreira hematoencefálica, ao contrário, né? Para que ele passe e venha a ter atividade. Né? Tem um estudo, alguns estudos recentes, associando o uso de algumas estatinas na diminuição da incidência de doença de Alzheimer. Né? Mas será que todas funcionam? Todas as estatinas? Né? Aí verificaram que não, né? Que as que têm maior atividade, ou que as que foram mais estudadas e que apresentaram um efeito diferente do placebo, nesse caso, foram a simvastatina e a rosuvastatina, a artovastatina. Então, a artovastatina. Esses dois fármacos, depois, né, foram perceber o quê? Que são dois fármacos que têm uma lipofilicidade maior e conseguem passar melhor a barreira hematoencefálica. Então, eles vão atuar diminuindo a produção da proteína beta-amiloide lá no sistema nervoso central também. Então, aparentemente, essa seria, né, a explicação, essa seria essa explicação de por que um age mais do que o outro.
né, ou dentro da mesma classe. Aqui tem o desenhozinho, né, da epinefrina, uma conversão simplesmente espacial, ela deixando, passando por um isômero R, depois nós vamos ver isso, né, ou, né, passando para um isômero S, né, então tem diversos, desculpe, né, a conversão aqui o propranolol, passando por uma conversão também, aqui um isômero S, aqui R e S, depois nós vamos ver o que é isso, retos e sinistros, tá? Então são duas formas de expressão. E a gente vai perceber que alguns fármacos é a forma R que é ativa, em outros fármacos é a forma S que é ativa. Então, como é que eu sei se um é R ou é S? Eu tenho lá duas moléculas, né? Eu tenho um racemato ali, qual deles que é o ativo? Então, são coisas que a química farmacêutica vai ajudar a gente a responder. Beleza? Então, resumindo aqui, os objetivos da química farmacêutica: planejamento racional de biomoléculas, síntese, isolamento de produtos naturais, né? Então, sintetizar e também isolar produtos naturais, sintetizar substâncias químicas, obviamente, a partir de modelos e fazer o isolamento de produtos que estão aí já presentes na natureza. Identificação e elucidação estrutural de determinada molécula, né? Determinação de parâmetros físico-químicos e estruturais, determinação da atividade farmacológica, estudo das interações ao nível molecular, estudo das relações entre a estrutura química e a atividade farmacológica. Foi um pouco daquilo que vocês disseram. Então, em suma, né, estudar as propriedades estruturais dos fármacos, fornecer conhecimento teórico para entendimento da relação entre a estrutura química e, obviamente, a atividade biológica dos fármacos, né? Observado em diversas classes terapêuticas, bem como noções para o planejamento do fármaco, né? E qual que é a estratégia normalmente utilizada? Então, esses fármacos vão ser estudados sobre o aspecto, né, de nomenclatura, estrutura química, propriedades eletrônicas, estéricas, né, e hidrofóbicas, mecanismo de ação molecular, modificação molecular relacionada às alterações da atividade biológica, né? Então, quando eu introduzo determinado grupo, eu perco atividade. Quando eu tiro determinado grupo, eu aumento a passagem pela barreira hematoencefálica, ou quando eu introduzo um outro grupo, eu aumento a ancoragem desse fármaco no receptor, né? Então, essas transformações químicas e metabólicas que vão aí interferir na terapia de eliminação dos fármacos também. Bom, então quais são as etapas fundamentais na química farmacêutica? Eu acho que a etapa fundante de praticamente toda a química farmacêutica é a etapa de descoberta, né? Então, a identificação e produção de novas substâncias ativas, tá? Então, a gente vai ver, né, alguns exemplos, né, de como foi identificado, foi produzido aí substâncias novas ativas. Outra etapa, né, depois que eu descobri, sei que que ela tem alguma atividade farmacológica, essa atividade farmacológica eu dou aleatoriamente uma potência para esse fármaco, mas, entretanto, eu quero otimizar, quero aumentar a atividade desse fármaco, né? Então, eu passo para a etapa seguinte, que é a etapa de otimização. Então, eu vou fazer modificações sintéticas, semissintéticas, na verdade, na estrutura do protótipo. Então, essa primeira que eu estou considerando minha molécula protótipo, para aumentar a potência, né? Para melhorar a seletividade. Então, eu já tenho, por exemplo, o propranolol, né? Que é um inibidor beta, a gente mostrou ali atrás, né? Beta-adrenérgico. Mas aí eu quero um que, além de ser específico para receptor beta, ele seja também seletivo para receptor beta 1. Então, eu vou modificar aquela estrutura química e obter uma nova substância, por exemplo, o atenolol, né? Então, aquele atenolol, ele já é seletivo, ele tem uma seletividade pelo receptor beta 1. Então,
são coisas que a gente vai fazer, né? Ou diminuir a toxicidade, como a gente já citou aí alguns exemplos também. Beleza, estabelecimento e análise das relações entre a estrutura e a atividade. Então, essa etapa de otimização, para eu conseguir otimizar uma molécula, eu preciso conhecer como que ela interage e como que ela produz a atividade. Se eu, na descoberta da molécula, eu não sabia, por exemplo, eu consigo elucidar a molécula através de diversas técnicas, beleza. Então, eu sei a estrutura dessa molécula. Entretanto, eu não sei qual parte dessa molécula é responsável pela atividade farmacológica. Então, às vezes, na hora que eu vou fazer uma modificação química, eu modifico, interfiro justamente nesse grupo e diminuo a atividade do meu fármaco, ao invés de aumentar, né? Então, esse estabelecimento da relação estrutura e atividade, muitas vezes vem em consequência da tentativa e erro da otimização de um fármaco. Tá? Beleza. A etapa do desenvolvimento, então, a otimização da rota sintética. Isso aqui nós não vamos trabalhar no momento, tá? Mas estabelecimento de uma rota de síntese, né, de um fármaco, obtenção dele em larga escala. Modificação de propriedade farmacocinética e farmacêutica para adequação no uso clínico, aquilo que nós dissemos. Às vezes tem um fármaco que é excelente. Uma das tentativas que estava, na época que eu fiz meu mestrado, tinha um professor, hoje professor, né? Um rapaz que estava fazendo também o mestrado dele com insulina. Ele estava tentando fazer modificações químicas na insulina para que ela pudesse ser administrada por via oral. Já imaginou que maravilha, né? Então, na verdade, ele acabou, no meio do mestrado, dele desistindo de fazer a modificação química na molécula e passou a trabalhar com a parte de incorporação em nanocápsulas, né? Então, para poder tentar... Quer dizer, teve alguns resultados, mas não foi muito... o suficiente para poder defender o mestrado, digamos assim, né? Então, então são tudo aí baseado, então, na química farmacêutica. Aqui, por exemplo, mostrando, né, ésteres da colina, tem a acetilcolina, que é a molécula protótipo, né, a S-metacolina, o beta-necol, né, a atropina. A atropina é um antagonista de receptores muscarínicos da acetilcolina. Então, consequentemente, ela vai ter, né, olha, percebam que eles têm um mesmo esqueleto aqui, né? Esse esqueleto aqui, esse grupo, ele é responsável, né, pela atividade, né, pela atividade desse fármaco. Se eu tirar esse esqueleto aqui, ó, a propantelina, né, também tem o mesmo esqueleto, o succinilmetônio, que é um bloqueador de receptor nicotínico, olha só, aqui muscarínico, aqui nicotínico, né? Não é bloqueador, na verdade ele é um agonista, né? Porque é um relaxante muscular do tipo despolarizante. Então, percebam, isso, né, essas modificações que vão sendo feitas e causando uma diferença na relação aí do fármaco, elas geralmente conservam uma área. Essa área ela está relacionada com a interação com o receptor. Eu não posso mudá-lo. E às vezes eu tenho um grupo que é o grupo dentro deles aqui, que é o grupo farmacofórico, que causa o efeito propriamente dito. Então aqui você tem, né, essa estrutura básica é da acetilcolina, e essas introduções aqui é que vão dando origem, então, à metacolina, o beta-necol, a atropina, a prompatelina e o succinilmetônio, né? Muito bem. Então, a acetilcolina está representada aqui e os outros estão na forma de bastão aí. Então, a química farmacêutica, né? Ela vai fazer o quê? Vai produzir modificações químicas de pequenas moléculas, né? Então, muitas vezes, você não está querendo fazer grandes modificações. A retirada de um grupo, de uma hidroxila, por exemplo, ela já muda totalmente a cinética né, de um fármaco e vai, muitas vezes, mudar, inclusive, a dinâmica também, né?
Então, é muito, muito importante a gente entender isso. Pequenas modificações químicas já são suficientes, né? Então, e isso vai propiciar estudo de interação entre a molécula ativa e seus alvos macromoleculares. Aqui do lado nós estamos vendo, né, a angiotensina 1, né, um decapeptídeo, que é a angiotensina 1, que tem uma fenilalanina, uma histidina e uma leucina, né, terminais aqui. Elas vão ser as responsáveis pelas interações, né, no receptor, né? Ou vão ser quebradas pela enzima, na verdade, aqui a ECA, né, a enzima conversora da angiotensina, e elas vão, né, vai ser liberado a histidina e a leucina, e eu vou ter, então, um octapeptídeo, em vez de um decapeptídeo, que vai ser a angiotensina 2, que vai ser ativa. Bom, então eu sei que a quebra vai ocorrer justamente nessa ligação entre a fenilalanina e a histidina, né? Então aqui estou mostrando o mecanismo de ação, né? O mecanismo, um local de quebra. Eu posso criar, então, ou estruturar moléculas que venham, então, a impedir que o sítio da enzima reconheça, né, faça o reconhecimento da molécula. Então aqui, ó, em A, eu colocaria reconhecimento molecular da tríade peptídica da fenilalanina, histidina e leucina pela ECA. Tá? Então, vai reconhecer. As linhas tracejadas indicam as regiões onde há interação entre o substrato e a enzima. Então aqui é onde está ocorrendo essa ligação. Beleza. Em B, o que eu tenho? Interação do fármaco captopril, né, o enalapril, o enalaprilato, na forma ativa de enalapril, e o raminopril, né, respectivamente, nos sítios, né, ativos da ECA. Ou seja, eles entram no lugar, ocupam, estão vendo? Ocupando aqui a ligação com o zinco, tem, né, aqui formado por um grupamento SH, um grupamento sulfidrila. Esse grupamento sulfidrilo é mais estável do que essa ligação aqui iônica que vai acontecer com o oxigênio, tá? Então, nessa ligação aqui, né, nessa ponte de sulfeto que vai ocorrer, eu vou ter uma interação mais efetiva e, enquanto ele estiver ocupando essa enzima, ele não vai haver a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Esse é o captopril. Aqui eu tenho, então, o enalapril. Perceba que aqui eu tinha 1, 2, 3, 4 pontos de conexão, né? Agora, no enalapril eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu aumentei os números de conexão, né? Eu ganhei uma área a mais a ser ocupada aqui. Consequentemente, esse fármaco vai ter uma interação mais específica e maior com a ECA do que o anterior, né, o captopril. Então vai ser mais, inclusive pode ser mais seletivo para essa ECA, né, para esse tipo de enzima conversora, o que vai diminuir, inclusive, reação adversa, melhorar a eficácia, tudo mais. E aqui eu já tenho o raminopril, né? Perceba que eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de ligação, né? O mesmo que a gente observa na própria molécula da angiotensina 1, né, ligando ali. Então, isso também vai me propiciar uma maior interação, inclusive pode propiciar uma maior seletividade. Né? Por que que o captopril dá mais tosse que o enalapril, gente? Alguma explicação depois disso que a gente mostrou? Quem sugeriria? Repetindo a pergunta, alguma ideia de por que, por exemplo, o captopril causa mais tosse do que o enalapril? Porque ela vai atuar na bradicimina lá, causando mais tosse. Eu não sei te falar muito bem o que é, não. Eu sei que ela atua lá, Alice. Quem está falando?
É Sueli. Eu estou começando a identificar pela voz agora, né? Ô, Suelen, é o seguinte, tá certo, a questão da bradicinina aí. O que acontece com a bradicinina? A bradicinina, ela é quebrada, né? Por uma cininase do tipo 2, tá? Ou cininase, são várias enzimas cininases. Essas cininases, esse grupo de enzimas, elas quebram também a ECA. Então, são enzimas conversoras da angiotensina também. Se eu não tenho seletividade pela ECA, a enzima conversora da angiotensina 1, ou seja, aquela enzima que especificamente quebra a angiotensina 1, eu vou inibir também as outras cininases que quebram a bradicinina, né? Se eu inibo as enzimas que quebram a bradicinina, o que vai acontecer com a bradicinina? Vai aumentar a concentração plasmática dela, não é isso? E no pulmão, a gente sabe que isso daí é particularmente complicado, né? Levando aí a irritação, a hipersecreção brônquica, a broncoconstrição, e levando, então, aos episódios de tosse, a famosa tosse seca. Né? A gente sabe, né? Agora, eu acho que vocês, mais do que ninguém, sabem que lá no pulmão você tem muita ECA, tanta, né? E a ECA tem várias enzimas conversoras de angiotensina. A ECA2 é o principal alvo de quem? Do SARS-CoV, né? O causador da Covid, né? Então, essas enzimas, apesar da similaridade delas, elas vão atuar com maior ou menor seletividade. Então, se eu consigo inibir aquela, quanto mais próximo das interações que a angiotensina 1 faz, mais seletivo para inibição da biotransformação da angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, eu posso esperar, se eu puser uma figura dessa na prova aqui e disser assim, vou mostrar essa figura aqui para vocês falar assim, qual dos 3 fármacos, né, sabendo-se que na figura B1 eu tenho captopril, na B2 eu tenho o enalapril e na B3 eu tenho o raminopril, qual das 3 estruturas lhe parece mais seletivo, né, ou seletiva para a inibição da biotransformação da angiotensina 1, da conversão, melhor dizendo, da angiotensina 1 em angiotensina 2? Aí fica claro, né? Aquele que tiver o maior número de interações similares ao da angiotensina 1. E nesse caso é o raminopril. Olha só, as interações aqui são exatamente nos mesmos locais que eu vejo ali na angiotensina. Olha que bacana. Então isso é já, né, um pouquinho do entendimento daquilo que a Samantha falou no início, da relação estrutura-atividade. Se eu conheço o receptor, se eu conheço os pontos de interação da substância base, né, ou da substância, do verdadeiro substrato de uma enzima, eu posso ir planejando um fármaco, e foi isso que fizeram, partiram do captopril, né, e foram fazendo modificações nesse captopril para quê? Para que ele tivesse uma interação mais específica com aquelas enzimas que biotransformavam apenas a angiotensina 1 na angiotensina 2. Bacana? Bonito, né, de ver isso. Eu acho tão bacana quando a gente entende né, como é que isso acontece. Né? E aí você vai explicar, né, para o médico lá por que o enalapril funciona melhor que o captopril para algumas pessoas, tá, gente? Mas então, e aí, professor, qual que seria a explicação de algumas pessoas se darem muito bem com o captopril, né, não terem essa tosse, não ter problema nenhum, e outras, até com enalapril não dá certo, tem que usar lá o raminopril, por exemplo, né? Qual que seria a explicação para isso? Quem chuta aí para mim? Começando pela absorção, o Alisson. Ô, Alisson, sim, a parte cinética é importante, né? Eu tenho, mas assim, vamos partir do pressuposto que a cinética do
captopril ela vai ser similar nas duas pessoas, ok? A parte cinética de absorção e tudo mais, tomado nos horários adequados, né? A cinética vai ser mais ou menos parecida, tá? Digamos lá, então por que, né, mesmo tomado em doses similares, nos horários adequados, sem a presença de alimento, algumas pessoas têm tosse e as outras não têm tosse com o captopril. Difícil, né? Com vocês para pensar um pouquinho, senão só eu fico falando aqui. A disponibilidade da EC, então, ou em algumas mais ou outras menos, devido a alguma outra interação com algum outro medicamento ou uso de outro medicamento? Poderia ser. Aqui eu já... Poderia ser quanto à diferença na resposta do acúmulo de bradicinina? Bom, o acúmulo de bradicinina vai ser diferenciado, Samantha. Agora, é Samantha que está falando, né? Pela voz aqui. Samantha, vai ser pelo acúmulo de bradicinina diferenciado. Agora, por que desse acúmulo diferenciado se eu estou usando o mesmo fármaco? Agora entendi o que você quis dizer. Tá, peraí. Entendeu? Tá. Uhum. O que vocês acham, assim? De onde você tiraria isso? Uma resposta para isso. Ninguém? A produção de ECA é diferente? Olha só. Nós, apesar de termos enzimas que fazem o mesmo papel, eu não necessariamente tenho uma ECA igualzinha à sua, Samantha, né? Então, pode ser que a minha susceptibilidade, né, ao captopril seja diferenciada da sua, né? A minha seja mais específica, né, eu consiga ter até mais interações com o captopril, inibindo seletivamente a enzima que vai converter a angiotensina 1 na angiotensina 2, e eu não teria problema. Agora, no seu caso, as suas enzimas, as suas cininases, né, elas são susceptíveis ao captopril mais do que as minhas outras cininases. Vocês entendem? Então, quando eu tenho uma expressão de uma proteína, as pessoas não esperam. As proteínas são muito similares, mas eu tenho pequenas diferenças. Um grupo funcional diferente aqui me garante uma interação a mais, por exemplo aqui, uma interação a mais do que de uma outra pessoa que não tem aquele grupo funcional ali, né? Daquele aminoácido. Então, uma modificação de lugar de um aminoácido para outro já pode levar uma pessoa a ser mais susceptível ou menos susceptível. Então, gente, a gente tem que entender isso. Eu tenho a estrutura do fármaco, a estrutura do fármaco eu conheço. Agora, a estrutura do receptor, eu tenho uma ideia, mas ela pode variar de pessoa para pessoa, de espécie para espécie, tá? Então, por que dois animais, né, diferentes, né, duas espécies diferentes, respondem, às vezes, de maneira diferente também para determinado fármaco? Por exemplo, se eu der se eu der o paracetamol para o gato, eu mato o pobre coitado, né? Olha, assim, deixa eu só te perguntar uma coisa. Sim, tá. A respeito, igual da gente falou dessas diferenças na ECA, então, eu imagino que são coisas bem sutil, né? Senão vai transformar totalmente aquela... Óbvio. Vai ser outra coisa. Depois tem como você comentar alguns exemplos do que poderia ser modificado sem que mudasse a proteína? Você conseguiu entender? Eu entendo, mas fica difícil de eu dizer isso. É o seguinte, por exemplo, eu tenho uma sequência aqui de um ácido aspartico, estou vendo aqui na tela, né? Uma arginina, uma valina, uma tirosina, né? Se eu tiver uma repetição, de repente, de duas valinas no lugar dessa tirosina, pode não significar nada, mas pode tornar inviável aquela enzima, tá? Ou essa simples entrada de repetição de um outro aminoácido aqui, me propiciar um campo, uma hidroxila aqui,
que vai aumentar a interação com essa molécula, né, do fármaco. Então, são coisas que eu não tenho muito como... O mandante aí da ECA seria esse conjunto leucina. Eu não sei como é que tá em inglês. É essa tríade aí que seria a mandante da ECA. Às vezes alguma mudança no... Sim. Exato. Se a angiotensina tiver uma alteração aqui, pode ser que ela não seja metabolizada. Aí não vai formar angiotensina 2. Né? Bom, mas de qualquer forma, olha só, eu tenho um exemplo clássico que nós estamos vendo hoje. Por que algumas pessoas realmente, ao terem lá, serem contaminadas pelo coronavírus, não tem nada, são assintomáticos, e outros morrem lá em poucos dias, tem, né, aquele quadro terrível, são entubadas e morrem em poucos dias. Né? O vírus não é o mesmo, né? Ele não interage, não é com a enzima conversora da angiotensina 2, com a ECA2. Por quê que uma pessoa morre e a outra não tem nada? Né? Então, são variabilidades individuais. Então, eu consigo controlar muito a questão do fármaco, mas até hoje então, a gente não tem muito controle sobre essas variações genéticas. Aí entra uma outra parte da farmacologia, que é a farmacogenômica e a farmacogenética. Hoje já se fala em construir fármacos específicos para aquelas pessoas que têm mutações em determinados alvos biológicos, vamos chamar assim. Né? Que pode ser uma enzima, pode ser um receptor. Né? Entenderam? Então, essa é a grande beleza aí da química farmacêutica, agindo de forma integrada com a bioquímica, né? Não pode faltar, com a química orgânica para poder fazer essas rotas de modificação desses fármacos, e também com a farmacologia para eu entender essa atividade, né? Essas modificações de atividade de um fármaco. Beleza? Muito bem. Então, né, aqui só mostra... gente, tá na hora do nosso intervalo, estou precisando tomar um café. São 20 para as 9. Vamos voltar às 9 horas, 10 para as 9? Pode ser? Verdade, eu acho que já até passei um pouquinho aqui. Já são, então tá. Então a gente volta ali 5 para as 9, pode ser? Para dar tempo de tomar um café mais direitinho aqui, porque já comi um minutinho a mais. Ok. Bacana? Tá bom. A gente volta daqui a pouquinho. Bom café para vocês. Muito bem, pessoal. Vamos voltando? Vamos lá. Gente, só para poder dizer, na minha programação de hoje aqui, nós vamos falar um pouquinho mais, aqui tem mais alguns slides aqui sobre de hoje, dessa introdução da química farmacêutica, e ao final eu vou dar uma atividade diagnóstica, tá? Só para a gente saber em que pé nós estamos aí, tá? Como eu falei, geralmente as turmas de química, seja ela farmacêutica ou não, elas costumam ser muito heterogêneas, né, de alunos com mais facilidade, outros com menos facilidade em química. E isso, para a química farmacêutica, é importante. Então, dependendo do resultado dessa atividade diagnóstica, a gente vai, né, fazer uma breve revisão de química orgânica e tal. Caso vocês estejam bem, beleza, aí tranquilo, a gente pode prosseguir sem necessidade dessa... Então, nós paramos falando aí, né, nesse gráfico, então, como é que é mais ou menos uma sequência aí de eventos, né, ou de coisas que são importantes na química farmacêutica. Então tem lá, por exemplo, né, síntese orgânica, técnicas de cromatografia, identificação estrutural, elas são bases aí para eu sintetizar micromoléculas, pequenas moléculas, né,
E essas pequenas moléculas, elas podem seguir alguns caminhos, né? Elas serem utilizadas para tentar trabalhar em cima de alvos macromoleculares, como a gente falou aí, receptores, no ácido nucleico, em enzimas, em canais iônicos, né? Tá? Esses alvos macromoleculares, eles vão precisar de uma outra base. Bom, aqui, ó, base de síntese orgânica, né, técnica de cromatografia, identificação estrutural. Aqui a base já é outra, né? É a base biológica, biologia molecular, engenharia genética, determinação de estrutura 3D. Então, isso daqui foi o que eu falei do que o meu menino tá fazendo iniciação científica. Então, determinação de estrutura 3D para poder identificar esses alvos, né, essas macromoléculas, né? Beleza. E a outra, né, é através de ferramenta computacional, eu passar então para fazer modelagens e trabalhar então a relação estrutura-atividade desses fármacos, né, com receptor, interação com receptor, podendo ser, né, bidimensional ou tridimensional. E a partir disso, quando eu descubro essas interações, eu tenho a base, então eu conheço a molécula, eu conheço o alvo, né? Eu tenho essas ferramentas computacionais, eu posso passar a desenhar novas substâncias ativas com características melhoradas com base nos resultados dos estudos de modelagem ligante-receptor. Então, como a gente falou lá, né, planejar um fármaco, e aí entra a parte de planejamento de fármacos, que é justamente nesse momento de verificar aonde ele se encaixa melhor, ou como ele pode se encaixar melhor. Bom, dito isso, né, eu tenho aí a parte de química farmacêutica, que é uma matéria interdisciplinar. Então, a base da química farmacêutica é a química orgânica. Tá? Então, por que é química orgânica? Primeiro, dos fármacos que nós temos, eu diria que mais de 99% são fármacos orgânicos, são substâncias orgânicas. Raramente, né, um carbonato de cálcio, um carbonato de lítio, né? Então, assim, mas o restante paracetamol, dipirona, se vocês lembrarem, a maior parte deles são substâncias orgânicas, tá? Então, a base seria a química orgânica, que vai, então, orientar a química farmacêutica. Mas a química farmacêutica trabalha em duas áreas, né? Eu trabalho na parte de química e trabalha na parte biológica. Né? Então, a parte de estrutura, de estudo físico-químico, de espectroscopia, cristalografia, química quântica, a matemática, a computação, elas estão aí funcionando como ferramentas para a química farmacêutica. Por outro lado, como eu disse, eu tenho a bioquímica, a farmacologia, a biologia molecular, que vai me ajudar a identificar lá a sequência de aminoácidos de um receptor, de uma enzima, né? A imunologia, a toxicologia, que eu não posso esquecer dela, né? Porque boa parte das vezes a química farmacêutica vai tentar interagir ou vai trabalhar para reduzir não a atividade farmacológica, mas a atividade toxicológica. Então eu tenho que identificar não só o grupo farmacofórico, mas também o toxicofórico, que são as partes das moléculas que correspondem às ações farmacológicas e toxicológicas, respectivamente. Tá? Tem que estudar parasitologia para entender, por exemplo, a estrutura de um parasita, o ciclo do parasita, né? Microbiologia, e por aí vai. Né? Então, uma que está faltando aqui, que é fundamental, a fisiologia. Né? Então, eu diria que a tríade do bom farmacêutico, né, é conhecer a química, né? Então, seria a química, principalmente orgânica, a bioquímica, a farmacologia e a fisiologia. Né? Se você tiver boa base nessas 4 disciplinas, né, a química e, consequentemente, a bioquímica também, a farmacologia e a fisiologia, você vai ser um bom farmacêutico. Né?
raras as exceções aí que possam aparecer. Então, eu pego lá um fármaco, né? Vamos pensar assim, numa hipótese que eu determinei um fármaco, eu já tenho conhecido um fármaco, já conheço as propriedades, né, físicas dele, propriedade ácido-base, qual que é o grau de ionização desse fármaco, por exemplo, né? Com essas propriedades, né, a ácido-base aqui, eu já consigo prever, por exemplo, a distribuição desse fármaco, né, aqui a parte química, aqui a parte biológica, né? Então a via de administração, se esse fármaco vai conseguir ser absorvido por via oral, ou se ele vai depender da administração parenteral, ligação com as proteínas, né? Se ele se liga às proteínas plasmáticas, se não, se ele é transportado de forma independente, né? A deposição dos tecidos, né? Se ele vai residir muito tempo, se ele vai ficar estocado, quais as vias metabólicas que ele deve sofrer, ele é excretado pela urina, pela bile, como é que é, né? E como é que é a ligação ao receptor. Então, isso aqui seria basicamente a cinética e a dinâmica, né? Outra coisa, né, que está dentro do fármaco, a propriedade ácido-base, mas a coeficiente de partição, para justamente também prever, né, se esse fármaco vai conseguir passar uma barreira, se vai conseguir ser administrado, absorvido, se vai conseguir ser excretado de forma inalterada ou não, né? As forças envolvidas de interação do fármaco-receptor, saber se elas são fortes, se elas são fracas, se eu posso melhorar ou se eu tenho que diminuir, né? Fatores estruturais, né? Como a isomeria geométrica, flexibilidade conformacional, a isomeria ótica. Então essa parte aqui é o lado da química, essa parte aqui é a parte farmacologia, né? De farmacologia. Beleza. Isso tudo vai contribuir para o desenvolvimento de fármacos. Eu parto de um e posso desenvolver outros fármacos, né? Conhecendo também, né, o receptor, né, a estrutura 3D, os ensaios biológicos aí que eu já tenho em relação a esse receptor, a estrutura 3D do complexo, né, fármaco-receptor, né? E quais são as ferramentas que eu utilizo? Técnicas computacionais, como eu falei, de modelagem molecular, docking, building, bancos de dados, né, a relação estrutura-atividade, que é a sigla em inglês para relação estrutura-atividade, né, aspectos teóricos, né, dessa relação estrutura-atividade, a química combinatória, a biologia molecular, o bisosterismo, que é fundamental na modificação, nós vamos falar isso na frente, e latenciação de fármacos. Às vezes eu quero que um fármaco ele seja absorvido e só passe a ser ativo, por exemplo, depois de passar pela biotransformação hepática, o famoso profármaco. Então, eu consigo fazer isso, né, se eu conhecer toda essa sistemática desse fármaco. Bom, eu basicamente posso dividir o mecanismo geral da ação dos fármacos e estudá-los em dois grandes blocos. Aqueles fármacos que agem, né, são fármacos estruturalmente inespecíficos, ou seja, o mecanismo de ação deles com base, né, na biofase onde é que ele interage, né, com interação, e eles não têm um receptor específico. Tá? Então, na química farmacêutica, eu não preciso ficar procurando qual que é o receptor desses fármacos, porque não existe. Né? Eles são fármacos que alteram, na verdade, a estrutura das membranas onde é que ele age, aumentando a permeabilidade de determinada membrana, diminuindo a condução elétrica de determinada membrana. É o caso aí do alotano e do isoflurano, né, que vão reduzir a condução do impulso nervoso e vão levar a pessoa, então, à anestesia, né, à hipnose ali, né? Então, vão dormir, né? E por interação de Van der Waals e por outras forças de menor importância, né, de menor força, né? Pequenas interações. Então, depende apenas das suas propriedades físico-químicas para promover o efeito biológico. Eles não dependem, como a gente mostrou aqui, né, de características de bioquímica, farmacologia e tudo mais. Eles vão depender simplesmente da sua
das suas propriedades fisicoquímicas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o coeficiente de partição óleo-gás, tá? Porque eles são gases, né? Então, no óleo, né, quando esses gases são colocados aí, né, em contato com o óleo, eles passam para a fase oleosa, né? Então, aqui eu divido a proporção que eu tenho no óleo com a proporção que remanesce ali, ou permanece no gás. Então, essa razão aqui dos dois me dá 224, no caso do alotano. Ou seja, é um fármaco que vai passar extensivamente para a fase oleosa. Isso significa dizer que ele é muito lipossolúvel e que vai interagir muito ali com a fase oleosa. E, consequentemente, como nós temos as membranas que são fosfolipídicas, eu vou ter também uma passagem ampla desse fármaco por todas as membranas. Tanto é que eles são anestésicos gerais. Então, passa a barreira hematocefálica, passa tudo, tá? Passa a barreira hematoplacentária, passa escambau. E agem muito no sistema nervoso, provoca depressão muito extensa, tá? Beleza. Do outro lado, eu tenho o isoflurano. Ó, esse é 224, dele aqui está 90,8. Eu tenho um coeficiente óleo-gás menor. Significa que ele passa menos, né? Ele tem uma menor passagem. É alto, altíssimo ainda, mas é menor do que o alotano. Isso é um dos fatores que explica o porquê que o alotano é mais tóxico, porque o alotano deixa uma ressaca maior do paciente depois da utilização, né? Porque ele é mais irritante pulmonar, porque são inalatórios, né? Então, é irritante pulmonar do que o isoflurano. O isoflurano é mais seguro, né? O isoflurano, inclusive, ele era usado, né? Na época, quando começou a entrar o isoflurano, eu trabalhava ainda no hospital regional. E ele era muito mais caro do que o alotano, obviamente, né? O que acontecia? Às vezes o anestesista levava o frasquinho lá para dentro do bloco, né? E ali, quando colocava ali para refrigerar e para liberar lá, né, no respirador o isoflurano ou o sevoflurano, o rótulo caía. E como os frasquinhos eram idênticos, né? Às vezes a pessoa tinha que, né, quando a gente recebia no início, a gente recebia lá, não tinha identificação, às vezes tinha que jogar isoflurano fora, porque não tinha identificação, né? Estava sem identificação. Depois eu recebi uma dica que foi fantástica, o seguinte, era só pingar. Pingava isso daí em cima do isopor, né? O que dissolvesse o isopor era o alotano. O que não dissolvia era o isoflurano. Então comecei, né, a gente começou a preservar, guardar o isoflurano. O que acontecia, né? Eu tinha aqui, ó, imagina bem, um fármaco que dissolve isopor, né? O que ele não vai fazer ali com o seu pulmão, né? Então era muito mais irritante pulmonar, muito menos seguro, então a gente deixava, e era muito mais barato, né? Então o isoflurano era guardado para os casos mais específicos, quando a pessoa tinha alguma comorbidade, ou quando era criança, ou quando era gestante, né? Então, a gente guardava. Hoje em dia, praticamente não acha mais alotano, né? Então, o sevoflurano e o isoflurano que estão aí no mercado. Já nos fármacos específicos... Sim. Tem como você retornar o slide para eu te perguntar uma coisa? Já retornei. Esse mecanismo de ação, complexação com macromoléculas da biofase. Uhum. Como assim é complexação com macromoléculas? É isso que você está falando de só mudar o ambiente? É isso? Eles interagem com os fosfolípidos de membrana. Está vendo aqui que essa ligação, essa passagem para o óleo é muito grande? Então, eles não têm um receptor específico, eles vão interagir com os fosfolípidos de membrana, mudam essa biofase do fosfolípide ali, né? E eles diminuem a condução do impulso nervoso. Ao diminuir a condução do impulso nervoso, a pessoa apaga, né? Então, a transmissão nervosa diminui,
a pessoa entra num processo de depressão do sistema nervoso central, é um forte depressor, né? Mas ele não tem um receptor específico, como a gente viu lá para o captopril, por exemplo, que tem o sítio de interação. Ele liga complexa ali as moléculas da biofase mesmo, os fosfolípidos de membrana, as proteínas que estão incrustadas ali naquele modelo do mosaico fluido lá de Singer e Nicholson, né? Então ele faz justamente uma alteração da condutância por interação com essas moléculas. Entendi. Não, tá ok. Obrigada, viu? Beleza? Uhum. Ou seja, significa dizer que eles não são específicos, eles agem de maneira específica. Onde tiver gordura, eles vão se ligar. Tanto é que são fármacos que se ligam extensivamente a tecido adiposo. Só voltando aqui, né? Isso eu acho que eu já falei com vocês. E isso também é por causa da lipossolubilidade, porque exatamente. A concentração dele é bem alta lá, óleo e gás. A lipossolubilidade ela está diretamente ligada a migração também para os receptores, os tecidos adiposos, né? É depósito de tecido adiposo mesmo. Uhum. Né? Não sei se vocês lembram muito disso, eu acho que eu já falei isso com vocês. Por exemplo, esses fármacos eles são usados em anestesia geral em muitas cirurgias. Então, ó, o que acontece? Eu vou fazer um desenhozinho aqui. Quando a tela está aberta, não fica muito bom os desenhos não, tá? Então eu tenho aqui concentração plasmática pelo tempo, tá? Esses fármacos, por exemplo, né? O anestesista começa a anestesiar a pessoa e eu tenho um período de subida aqui, né? Ele vai subindo. Aí ele vai colocar uma taxa constante na hora que ele chega no valor que ele quer e vai mantendo isso daqui até a cirurgia chegar em determinado ponto. Quando o médico fala assim, estou terminando, né, o cirurgião, aí ele fecha e deixa ela decair. Né? Ela vai decaindo para poder ter a recuperação do paciente. Beleza. Quando isso daqui, por exemplo, essa cirurgia é uma cirurgia de lipoaspiração, por exemplo, lipoescultura, o que acontece? Primeiro, lembrando, essa primeira parte aqui, essa parte ascendente, né, que eu tenho ascendente, é onde eu tenho, né, essa primeira parte, vou colocar aqui um 1, só para poder a gente... Então, em 1, o que eu tenho? Em 1 eu tenho uma absorção, né, maior do que a eliminação. Concorda? Então, eu estou eliminando menos fármaco do que... Aqui também, né, a medida está ocorrendo a eliminação, mas outra coisa que está acontecendo aqui também é a distribuição. À medida que eu vou saturando os tecidos onde ele está sendo distribuído, eu começo a subir mais. Certo? Bacana. Até aí tudo bem, né? Beleza. Então, só pegar uma borracha aqui, porque essa concentração ficou feia para burro. Então, nessa primeira etapa aqui, tá tranquilo. Isso é coisa fácil da gente entender. Agora, numa cirurgia de lipoaspiração, você vai partir do pressuposto que a pessoa que faz uma cirurgia de lipoaspiração, ela tem tecido adiposo em excesso, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai administrar, né? Como ele tem que saturar o tecido adiposo, essa perfil de saturação vai ser mais lento, e aí chega no nível que ele quer. Só que na hora que chega no nível que ele quer, a pessoa está apagada, o médico está fazendo o quê? Está tirando tecido adiposo. Ou seja, o local que estava servindo de distribuição, ou seja, de armazenagem desses fármacos aqui, ele já não existe mais. O que ocorre? Mesmo com aquele nível sendo mantido, aquela taxa de infusão ali sendo mantida dentro dos limites que manteriam aqui o platô, isso vai deixar de acontecer. Né? Eu não tenho mais tecido adiposo para saturar, eu começo a subir. Isso daqui leva lá no nível tóxico, e a pessoa às vezes entra em coma
e morre. Ah, fulano morreu fazendo cirurgia de lipoaspiração. Morreu de lipoaspiração. Foi erro médico. Foi erro médico do anestesista. Tá? O anestesista tem que prever isso. Quando ele está retirando tecido adiposo, tem que ir diminuindo essa taxa de infusão também, para que o platô seja mantido, mesmo não havendo mais local onde, né, a distribuição venha a ocorrer. Entendido? Então, aqui é só para poder exemplificar. Nesse caso, eu não tenho receptor, né? Eu não tenho sítio de ligação específico, né? São inespecíficos. Onde tiver gordura, né? Olha só, o alotano aqui, olha o isoflurano, esse coeficiente é muito alto. Então, onde tiver gordura, eles vão. Se eu tiver gordura no tecido adiposo, eles vão. Se eu tiver no sistema nervoso central, eles vão. E, né, as membranas fosfolipídicas todas vão ser afetadas. Então, com isso, né, são fármacos considerados inespecíficos. Já os fármacos específicos já vem dentro daquela lógica que a gente conhece aí da farmacologia, que eu teria aqui um receptor, eu coloquei até o receptor entre aspas, e entre parênteses. Por quê? Porque receptor é um termo que a gente usa, mas na verdade eu tenho alvo biológico, seria melhor dizer, né? Porque eu tenho receptores propriamente ditos, eu tenho canais iônicos, eu tenho DNA, né? Que vai ser o ácido nucleico, que vai ser o sítio de ligação, né? Eu tenho várias possibilidades aí que não, enzimas, né? Que não são propriamente um receptor como a gente conhece. Então, compreende a maior parte dos fármacos, tá? A maioria dos fármacos. O efeito biológico deve-se à interação específica com determinado biomacromolécula. Então, aqui, aquele famoso modelo chave-fechadura, né? A chave seria o agonista natural, ele se liga, o receptor foi feito para ele, então ele tem uma afinidade alta e, ao se ligar, ele vai produzir a resposta biológica. A chave entrou, a chave virou, abriu a porta, né? Serviu certinho, né? Como ela é própria, ela vira e produz, então, a resposta. Eu posso usar uma chave modificada, um fármaco que eu vou modificar. Nesse caso aqui, eu tenho um fármaco que não é totalmente correto, né? Mas ele se liga também no receptor, o suficiente para poder fazer esse receptor virar, tá? E produzir a resposta biológica. Essa resposta biológica pode ser de mesma intensidade ou pode ser de intensidade diferente, às vezes até maior. Ou essas modificações que eu fiz no meu agonista, eu posso ter um fármaco que seja menos tóxico, por exemplo, né? Então, essas modificações não significam necessariamente que eu vou ter uma redução da efetividade do fármaco. Pelo contrário, muitas vezes eu tenho aumento. E eu posso também estar produzindo um antagonista, ou seja, uma substância que se liga, mas ela não tem um grupo que ative aquele receptor. Ela tem aquele local que eu falei aí, né? Ela tem aquela parte de ancoragem da molécula, mas ela não tem o grupo que a gente chamou aí de farmacofórico, certo? Então, qual que é o grupo farmacofórico aqui? É aquele capaz de se ligar nesse ponto e nesse ponto de cá, para poder fazer virar o tambor aqui da minha fechadura. Ó, esse daqui entupiu a fechadura, mas não deixou ela virar. Então, quer dizer, ela impede que o fármaco principal se ligue. A chave não vai entrar a partir do momento que está obstruído. Então, eu bloqueio a resposta biológica. Então, o meu efeito é a ausência de resposta, né? Beleza. Então, esse é o modelo mais antigo. Então, aqui alguns exemplos de modificações estruturais, né? Então, eu tenho essas modificações estruturais que elas podem levar, né, alterações, né, podem se dar em termos de alteração das propriedades físico-químicas para facilitar a atividade de um fármaco, ou alteração, né, possa levar também um mecanismo de ação ou potência do fármaco. No caso aqui embaixo, nós temos 3 barbitúricos. O pentobarbital, o fenobarbital e o tiopental, né?
Olha só, os dois primeiros são oxibarbitúricos. Por que eu chamo de oxibarbitúricos? Quando esse oxigênio está presente aqui, ó, né, tem 3 oxigênios aqui, né? Eu chamo de oxibarbitúricos. E esse daqui eu chamo de tiobarbitúrico. Tio vem aí do enxofre, tá? Então, o tiopental é um barbitúrico, um tiobarbitúrico. Os tiobarbitúricos, conhecidamente, são fármacos que têm uma lipossolubilidade aumentada e, consequentemente, fazem efeito muito mais extenso e rápido. Entretanto, não são administrados por via oral. O pentobarbital, apesar... Não, vejam que é a mesma estrutura do tiopental. Exatamente a mesma estrutura. A única modificação foi a introdução, né, do enxofre, a substituição, né, do oxigênio pelo enxofre. Isso aqui faz com que esse fármaco seja muito mais lipossolúvel, que tenha uma ação muito mais rápida e muito mais curta do que esse de cá. Ah, por que curta, professor? Porque esse enxofre aqui também faz com que esse fármaco seja biotransformado mais rápido. Então, eu tenho características diferentes nos dois fármacos, né? Todos os dois são usados em anestesia, tanto o pentobarbital quanto o tiopental. Agora, já o caso do fenobarbital, esse anel benzênico aqui, né, substituindo junto à estrutura do ácido barbitúrico aqui, né, que é do ácido barbitúrico, ele faz com que esse fármaco tenha uma menor cinética, seja um fármaco de menor penetrabilidade no sistema nervoso, apesar de penetrar, tá? Porque ele tem que fazer o efeito dele, né? O fenobarbital é o Gardner's, né? Faz o efeito, mas a cinética dele é muito mais lenta. É um fármaco que tem uma meia-vida aí de 12 horas, por exemplo, né? Eu acho que foi 12 horas, 8 ou 12 horas, agora não vou saber de cabeça. Mas é muito mais longa do que desses de cá. Então, eu modifico esses fármacos, eles têm uma atividade muito mais rápida e mais curta do que esse de cá. Esse daqui, em compensação, vai ter um efeito muito mais duradouro, né? Então, são modificações que eu fiz, né? Substituições que foram feitas, que vão me levar a modificações nas propriedades fisicoquímicas dele. Isso a gente vai chamá-la depois, né, de bioisosterismo. Ok? Beleza, então nós vamos partir para a atividade diagnóstica agora, tá? Nós temos aí uns 10 minutinhos aí, um pouco mais de 10 minutos. Eu vou deixar então aberto para vocês até as 10 para as 10, tá? É uma atividade, são 6 questões, não precisa colocar o nome de verdade, não. Ela vai pedir o nome de vocês na verdade, mas vocês podem colocar simplesmente uma letra ou o nome do seu cachorrinho. Você que escolhe o que vai fazer, tá? Tá lá no Socrative. Vocês já conhecem o Socrative, né? Então vão entrar lá naquele login do estudante e vão colocar essa sala, que é o QF, de Química Farmacêutica, 2002, semestre 2. Tá? Então, QF 2020, S2. Beleza? Alguma dúvida, gente? Algum comentário antes da gente ir finalizando? Meu comentário é que eu não sei se eu entendi tudo não, viu, Licínio? Vou tentar. Ah, não, claro. Isso daqui, ó... Não sei não, eu já te falo, assim, uma matéria muito complexa, bem difícil. Esse aqui foi só uma apresentação. Nossa Deus. Quem está falando, Elaine? Então, Elaine, é isso. Agora, óbvio, aquilo que eu falei, não deixa a dúvida ir para frente, não. Não entendeu? Para que eu tenho a maior boa vontade para explicar. Tá? Eu sei, mas é porque, tipo assim, até a gente formular, eu não sei se eu saberia. Outra coisa, né? Outra coisa são os exercícios. Então, vou colocando exercício para vocês irem também treinando, tá? Porque quando você vai fazer exercício, que você vê que você tem dúvida. Uhum. Às vezes pela aula você não sabe que você está tendo dúvida. Exatamente, não estou nem sabendo formular a pergunta ou a dúvida para falar. Isso aconteceu muito semestre passado. Eu tinha 2 alunos que estavam fazendo química farmacêutica comigo,
elas falaram assim, professor, eu tenho dúvida, mas eu não sei nem como perguntar. É tipo isso. Eu não sei nem como perguntar. Então, não desespera não. Tá? A primeira coisa é manter a calma e isso, vamos fazer os exercícios. Não soube como resolver, a gente vai sempre privilegiar usar uns minutinhos da aula para poder resolver uma questão, tentar, né? Esclarecer uma dúvida. E quando, durante a fala, aparecer alguma dúvida, vocês me interrompam na hora e falam assim, eu não entendi isso. O que eu falei? É fundamental que não passe dúvida para frente. Beleza? Então, ó, mãos à obra aí na atividade diagnóstica. São 6 questões. Vai ter pontuação no final, Licínio? Não vai liberar a pontuação no final agora não. Depois eu libero para vocês, tá? Então você só vai corrigir na aula que vem? Só vou corrigir na aula que vem. Tá. É porque agora já está no final do nosso horário de aula mesmo. Nossa aula vai até só às 9h40, tá? Beleza. Só te perguntar aqui rapidinho. Sim. O Cevo fluvarone é o mesmo, segue a mesma linhagem do isoflurano? É alotano, isoflurano e sevoflurano. O sevoflurano é o mais novo, é o mais seguro, menos tóxico, mais caro, né? Mas é da mesma linha mesmo, tá? São da mesma, vamos dizer, da mesma família. Ah, então tá bom, obrigada. Então, mãos à obra aí, gente. Bom. Eu vou deixar aberto aqui esse slide para vocês, então, continuarem aí. Não, já pegaram aí qual que é o... Eu vou colocar no grupo lá do Telegram. Não sei se está todo mundo lá já, né? Porque eu tenho que parar a gravação aqui, senão a gravação fica longa demais. Então, boa noite, pessoal. Eu vou corrigir, então, a aula que vem a gente já começa falando sobre esses exercícios, tá ok? Terminada aí a atividade diagnóstica, terminada a aula. Combinado, Licínio. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.